ele ganhou 7 posições no grid da Fórmula 1 nas primeiras 4 voltas do GP de Monza. Nas primeiras 4 voltas ele já estava em 13º lugar. O que aconteceu na corrida? O que aconteceu nessa corrida, nesse GP de Monza de Fórmula 1, que foi tão incrível, totalmente inesperado, ninguém esperava que fosse acontecer isso tudo que aconteceu. Bem bacana a gente ver exatamente o que aconteceu nesse GP de Monza. Mas o que exatamente aconteceu nessa corrida? Vamos começar por ontem, né? Na corrida sprint. Acabou que Valtteri Bottas largou em primeiro, Hamilton em segundo, Verstappen em terceiro, como todo mundo já sabe, nessa corrida que foi bem bacana na verdade. O que aconteceu exatamente foi que Hamilton errou a largada, caiu para a 5ª posição e assim continuou por toda a corrida sprint. Como Valtteri Bottas foi punido ontem por ter trocado o motor, acabou que ele caiu lá para trás, lá para 20º lugar, largou nessa corrida de domingo. Lewis Hamilton largou da 4ª posição e Verstappen largou na pole position. Entretanto, na hora da largada, Ricciardo, que largou em 2º lugar, logo ao lado de Verstappen, fez algo impressionante. Inesperado com toda certeza, galera. Não tem jeito de falar que não foi inesperado. Isso porque Daniel Ricciardo conseguiu ultrapassar Max Verstappen logo na largada. Incrível a manobra de Ricciardo. Ultrapassou Verstappen, tomou a liderança do GP e aí acabou, galera. Aí acabou. Hamilton conseguiu sair lá de trás, também largou muito bem. Ultrapassou Lando Norris também na largada e aí pulou de 4º para a 3ª posição, ficando logo atrás de Verstappen. E nessa primeira volta, a gente já sabe que Lewis Hamilton é extremamente agressivo. Mas por que ele é tão agressivo? Justamente porque em condições de pista escorregadia, como na condição onde os pneus estão mais frios, ele é melhor do que o Verstappen, ele é mais rápido. A gente percebe isso em praticamente todos os GPs que eles andaram nesse ano de 2021. E aí o que ele fez? Aproveitou a oportunidade, foi atrás de Verstappen, tentou ultrapassar Verstappen justamente na 2ª chicane do GP de Monza. E o que aconteceu? Foi por fora, Verstappen espremeu Lewis Hamilton, nenhum dos dois tirou o pé, mas Hamilton não teve outra opção a não ser cortar o caminho e deixar Verstappen ir embora. E aí Lando Norris aproveitou a oportunidade que Lewis Hamilton acabou perdendo velocidade e aí ultrapassou Lewis Hamilton nessa situação também. Dessa forma, Hamilton não teve a oportunidade de subir o grid nessa condição específica. E assim ficou mais ou menos durante toda a corrida até a primeira parada específica. Enquanto isso, obviamente, Valtteri Bottas subia posições no grid ali da Fórmula 1. É até interessante a gente falar sobre Bottas porque eu anotei algo interessante, galera. Isso porque ele ganhou 7 posições no grid da Fórmula 1 nas primeiras 4 voltas do GP de Monza. Nas primeiras 4 voltas ele já estava em 13º lugar, diferenciado Valtteri Bottas com a faca nos dentes nesse GP. Mas aí a primeira questão, o que aconteceu ali que mudou um pouco esse GP? Daniel Ricciardo entrou nos boxes, trocou os pneus, voltou para a pista muito bem, parada muito boa do Ricciardo na verdade, se eu não me engano 2,2 segundos de parada, ótima parada do Ricciardo, botou pneus duros. Max Verstappen fingiu que iria entrar, mas não entrou, justamente tentando fazer uma jogadinha ali com Daniel Ricciardo e continuar na pista sem a turbulência do piloto da McLaren. Entretanto, Ricciardo saiu para a pista e conseguiu virar tempos melhores do que Max Verstappen, mesmo com ele com a cara para o vento, sem turbulência nenhuma. Percebendo isso, a equipe Red Bull pediu pro Max Verstappen entrar para os boxes também, colocar um jogo de pneu novo, duro também. Na hora da parada, Verstappen, na hora de colocar o pneu dianteiro direito, teve um sério problema. Um problema muito sério, não conseguiu encaixar direito, perdeu ali uns 5, 6 segundos na parada e esses 5, 6 segundos permitiram com que Lewis Hamilton, que estava lá atrás antes da parada de Max Verstappen, se aproximasse do piloto holandês e até ultrapassasse quando a gente considerava ali o intervalo de paradas do Hamilton, que iria parar posteriormente, já que ele começou a corrida com os pneus duros, na verdade. E aí ele parou nos boxes para tentar ultrapassar o Verstappen, mas na hora da parada do Hamilton também perdeu tempo, perdeu mais ou menos 1 segundo, 2, e aí ficou todo mundo naquela tensão, pensando assim, cara, e aí o que vai acontecer? Porque o Hamilton vai sair dos boxes logo ao lado de Verstappen, foi justamente isso que aconteceu. E a gente já sabe mais ou menos o que rolou com isso. Isso porque Max Verstappen e Lewis Hamilton brigaram na primeira chicane, ali na curva 1 e curva 2
do Autódromo de Monza, e isso fez com que acontecesse o acidente entre os dois pilotos e que gerou aquele safety car que aconteceu na corrida também para retirar os dois carros novamente. Um acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Eu falei mais sobre isso, na verdade, vou ter falado em outro vídeo aqui do canal, que eu vou postar amanhã, na segunda-feira. Mas o que aconteceu? Esse acidente fez com que os dois pilotos abandonassem a prova. Hamilton até tentou tirar ali o carro debaixo do Verstappen, não conseguiu. Os dois abandonaram e o campeonato se mantém igual para os dois. Mas isso gerou ali a oportunidade de outros pilotos ganharem a prova. Daniel Ricciardo se manteve à frente, com Charles Leclerc logo atrás dele, já que, se eu não me engano, ele não tinha parado nos boxes ainda. Atrás do Leclerc, Lando Norris. Mas o que aconteceu logo depois da relargada? Norris conseguiu ultrapassar Leclerc e ficou Daniel Ricciardo e Norris um atrás do outro ali, dobradinha da McLaren até esse momento. E Sérgio Pérez, que estava vindo lá de trás caminhando, conseguia ali ganhar diversas posições. Incrível, na verdade, Sérgio Pérez conseguindo escalar o pelotão da Fórmula 1, um ritmo de corrida muito bom do Pérez. Em diversos GPs ele não foi muito bem, nesse de Monza conseguiu ir muito bem. Mas na hora de ultrapassar Charles Leclerc, ele veio por fora na primeira chicane do Autódromo de Monza. E aí vacilou, na verdade, colocou por fora, não conseguiu fazer a curva e preferiu cortar o caminho e ficou por isso mesmo. Ultrapassou Charles Leclerc cortando o caminho de uma forma ridícula, sejamos sinceros, de uma forma ridícula, ultrapassou Leclerc e acabou que foi punido em 5 segundos. Já Valtteri Bottas veio ultrapassando todo mundo e ele, que largou da 20ª posição, a última posição do grid da Fórmula 1, conseguiu chegar logo atrás de Sérgio Pérez, que ficou defendendo posição justamente para que ele não conseguisse se aproximar das McLarens e assim arrecadar ali, conseguir mais alguns pontos para a equipe Mercedes no campeonato de construtores. E no final da corrida, Pérez recebeu esses 5 segundos de punição e ficou atrás de Leclerc novamente, entre o Leclerc e o Carlos Sainz. Já Valtteri Bottas conseguiu ficar em terceiro lugar, conquistando um pódio para a equipe Mercedes, mesmo largando da última posição. Mas o mais impressionante e o que para mim definiu o piloto da corrida desse fim de semana, desse GP de Monza especificamente, foi na verdade Daniel Ricciardo, que conseguiu levar uma McLaren à primeira colocação no grid da Fórmula 1 de uma forma esplêndida, extremamente veloz, com um ritmo de corrida extremamente interessante, muito bacana o que Daniel Ricciardo conseguiu fazer nesse fim de semana especificamente. Muito legal o que ele conseguiu fazer e, para mim, o piloto da corrida. Mas comenta aqui embaixo e também no chat o que você achou, quem para você foi o piloto da corrida e o que você achou dessa corrida, desses pontos que eu falei. Se eu esquecer alguma coisa, também comenta aí embaixo e fala no chat para mim, para eu saber o que você achou.